vou dar um exemplo. Um tempo atrás, nos anos 90, um programa de televisão muito famoso, que todo mundo assistia aos domingos, fez uma reportagem sobre falsificadores de medicamentos para câncer da próstata. Uhum. E aí, eu me lembro que a reportagem era em tom lúgubre, as imagens eram escuras, tinha um locutor com uma voz muito especial na época, soturna, sorumbática, e dizendo, olha, essa criança aqui perdeu o pai tinha um câncer da próstata, tomou esse medicamento e o câncer se espalhou e o pai teve uma morte lastimosa, uma morte terrível. E apontando essas coisas e mostrando o mal que a pessoa que está afim de um lucro pequeno pode fazer com esse fenômeno da falsificação de medicamentos. Depois desse programa, ao longo da semana, os repórteres fizeram aquilo que eles chamam de repercutir, né, a notícia. Então, repórteres em vários pontos do Brasil, aqui em São Paulo, acho que era o Viaduto do Chá, lá em Brasília era no Conjunto Nacional, no Rio era na praia, e eles perguntavam, o que você acha da falsificação do medicamento, pode fazer com que a pessoa morra, acha que está recebendo saúde e, na verdade, está se encaminhando para a morte. As pessoas, uns tinham assistido, outros não, mas todos achavam aquilo um absurdo. E o programa seguinte voltava a carga com isso. Aí as próximas perguntas eram, você acha que a punição de reclusão é suficiente para esses casos? Você não acha que era caso de pena de morte? E as coisas, pena de morte para esses casos. Tem que, não, e é imediata, e não tem esse negócio de tribunal, de ir até o Supremo. Descobriu, a polícia já mata. Eu me lembro que um senador de grande envergadura política e intelectual disse, vou apresentar uma proposta de emenda para instituir a pena de morte para esses casos. Mas tem um detalhe, a proibição de pena de morte em tempos de paz é um direito fundamental e que é o que a gente chama de cláusula pétrea, né? Quer dizer, não pode ser modificado pela vontade dos parlamentares. Mas, naquele instante, por causa desse clima de horror que esse fenômeno tinha, esse evento tinha provocado, as pessoas já diziam tem que ter pena de morte. Já estavam querendo se desviar daquele padrão de civilização que a gente estabeleceu justamente para a gente atravessar esses momentos de efervescência política, de emocionalismo exagerado. Bom, o caso não foi adiante. A gente teve uma lei que tornou muito mais dura a punição para esses crimes, né? Mas ninguém levou adiante a PEC da pena de morte. Sim. Mas, veja, se tivesse levado, a jurisdição constitucional ia ser provocada para dizer isso não pode acontecer. Mesmo que a população, naquele instante, por conta daquela situação transitória, emocionalmente transitória, tivesse querido a pena de morte, cabe à jurisdição, aí sim, esse papel contramajoritário. Né? Dizer, essa maioria ocasional, efêmera, essa maioria circunstancial, não pode ser atendida. Nós temos que atender aquela maioria que elaborou a Constituição com vistas a um futuro amplo. Um dos pontos daquilo que eu chamei o seu decálogo, eu não estou com essas palavras, mas eu sintetizo, não existe direito a golpe de Estado, não existe direito à tentativa de dar golpe de Estado. Existe, sim, uma manifestação, o Walfrido lembrou, muito forte contra o Supremo. Agora, o que é curioso é que antes mesmo que se tomasse a decisão mudando, por exemplo, anulando o processo do Lula, né, a primeira manifestação promovida pelo bolsonarismo contra o Supremo foi no dia 26 de maio de 2019. O inquérito 4781 é de março de 2019. Né? Não se tinha mudado ainda a decisão sobre o Lula estava preso. Né? Aliás,
porque foi condenado e preso, não concorreu com Bolsonaro, né? Depois o juiz que condenou foi ser ministro. E já o filho dele, durante a campanha, tinha dito que bastava comer um jipe, um soldado, ou sei lá o quê, para, sei lá, fechar o Supremo. 2 soldados, um cabo E um jipe. no plano de jipe, a gente vai lá e fecha, se precisar. E ele perguntou, você acha que o Supremo vai ter a coragem de tomar a decisão contra o Bolsonaro? E até citou o nome do Gilmar em particular. Eles adoram o Gilmar Mendes, seu amigo Gilmar Mendes. Querido amigo. Querido amigo Gilmar Mendes. E a partir dali começa, então, a saga contra o Supremo e contra o Congresso. Aí tem o acordo com o Centrão, esqueceram o Congresso e só ficou o Supremo. Aí veio a pandemia e aí o Supremo tomou decisões sobre a pandemia que se não tivesse tomado o morticínio, sei lá o que teria acontecido. Né? E não está escrito que o Supremo tem que tomar decisão sobre vacina. Está escrito, sim, que algumas garantias estão na Constituição e o Supremo zela por último, né? Por elas. Existe Nós conhecemos como as esquerdas, e eu fui muito crítico delas, e posso ser, Venezuela, como é que elas contestam, digamos, a ordem instituída. Mas existe no mundo um fenômeno que aí é a direita, ou seja, nada que contém a minha vontade é aceitável, inclusive o judiciário. Porque, então, ele, na verdade... Eu lembro disso, lembra de 2013, que começou com a esquerda, depois virou direita, e aí eu lembro de uma expressão que me irritava muito. Não me representa, não me representa. Sim, não te representa, mas representa alguém. Representa a ordem instituída. Não é? É fácil lidar? Não, não é fácil lidar. Eu quero saber, o Ministério Público, como é que, quando ele tem a obrigação, e tem, inclusive a titularidade da ação penal, de lidar com essas coisas, com esse ódio às instituições, porque, afinal de contas, é contra a minha vontade. Porque esse ódio ao Supremo é anterior até esse negócio do Lula. Com o Lula, claro, ele explodiu, né, na extrema-direita. Mas ele vem de antes. E o Bolsonaro não tinha perdido nenhuma ainda no Supremo. Isso que eu acho espetacular. Ele não tinha perdido nenhuma. Tinha ganhado todas. Nem tinha tido questão. Né? Como é que o senhor vê esse fenômeno do não me representa? Não é minha vontade, pronto. Eu acho que existe sempre esses extremismos, né, de todos os lados da política, o extremismo esquerda, o extremismo de direita. E eu acho que eu acho muito engraçado, né, que todo mundo que não pensa como a gente, ou é de extrema direita ou é de extrema esquerda, né? Mas eu acho que a gente pode definir o extrema-direita ou extrema-esquerda como aquele que não admite o diálogo. Né? Aquele que está absolutamente seguro de que o seu ponto de vista é o que deve prevalecer. E aí ninguém vai representá-lo a não ser ele mesmo. Né? Mas isso não vale numa democracia. Numa democracia nós conversamos. Numa democracia nós temos programa como este aqui de vocês. Nem todo mundo vai concordar com o que nós estamos dizendo aqui, mas pelo menos a gente tem a esperança de que as pessoas pensem, né? Ouçam o outro lado. O grande problema que eu vejo nos extremos, nesse diálogo, nessa panfletagem, nesse slogan, né, não me representa, é isso, é que os extremistas, eles não admitem o outro, eles só pensam neles. Né? O outro pensa à esquerda, pensa à direita, pensa o centro, em maior ou menor medida. O outro é o personagem da democracia, em que eu levo o meu ponto de vista, eu levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, mas eu troco com o outro, eu levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é belo, e vou verificar com o que os outros pensam sobre isso, para depois a gente construir alguma coisa de mais sólido. Né? A gente tem que ter essa abertura para o diálogo. Né? Eu acho que você perguntou o que tem o Ministério Público com isso. Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele,
né? Tá em casa, tá no máximo animando um jantar familiar de domingo, tudo bem. Ou destruindo. Ou destruindo, né? Brigando com a família inteira. Animando no sentido de boxe, de nesse sentido, às vezes. Vai lá, né? Mas o problema é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem. Claro. Quando isso se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, aí a gente entra no plano penal, né? E aí isso a gente não pode aceitar. Porque existe um limite para a tolerância, né? O limite da tolerância é que o outro seja tolerante como eu sou, né? O paradoxo da tolerância que nós conhecemos. Exatamente. Eu vou ser tolerante com quem quer me destruir, mas aí não é tolerância, é ruim. Isso, Tolerante com a intolerância absoluta.